Isaías 53:10. Versículo 10 diz assim: Todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes e com os poderosos, ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Aqui no versículo 10, eu gosto muito dessa passagem porque diz assim: Todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo sofrer. Em algumas versões diz que foi do propósito de Yahvé entregar Jesus por amor a nós. E é muito interessante a gente pensar que Deus se agradou em planejar um plano que no final de tudo isso a gente ia ter uma vida eterna. Mesmo que Jesus teve que sofrer, mesmo que Jesus teve que morrer por nós. Não que Deus teve prazer no sofrimento de Jesus. Deus não tem prazer no sofrimento. Mas por um propósito maior, era necessário que isso acontecesse para que hoje a gente pudesse ter esse momento, ter relacionamento com o nosso Pai, poder agradar o coração de Deus, poder ter acesso a Ele. E algo que eu aprendo com Jesus aqui também. Porque lá em Romanos diz assim: se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. E certamente tem momentos que a gente tem que passar por algum sofrimento, mas por um propósito maior. Deus, Ele permite que a gente passe por esse sofrimento, por um propósito maior. Às vezes a gente não entende, mas a gente sabe que Deus está conosco mesmo quando a gente passa por esses momentos, né? E quando a gente pensa no fato de que nós seremos glorificados, que haverá uma recompensa, a gente pode ficar em paz. A gente pode entender que existe uma eternidade preparada para nós. Existe um lugar onde Deus preparou uma morada para nós, na Nova Jerusalém. Eu queria fazer um exercício com vocês agora, com os irmãos, que vocês fechassem os olhos. E eu queria que vocês se imaginassem. Apocalipse diz que João escuta povos de todas as línguas, de todas as nações, de todos os lugares da terra, adorando a Deus e dizendo: Santo, Santo, Deus poderoso. Eu queria que você se imaginasse nesse momento, no meio dessa multidão, com tantas vozes dizendo: Santo, 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 Deus Todo-Poderoso. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso. As vozes ecoando junto com os anjos. Você consegue se ver ali no meio. Você consegue se ver com seus irmãos ali do lado, com a sua família cantando: Santo, 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 Deus Todo-Poderoso. Nós sabemos que nós não precisamos sofrer. Que nós sabemos, ó Pai, que nós não precisamos viver em angústia, Pai. Oh, meu Deus, nós te agradecemos, Pai, porque existe uma eternidade preparada para nós, Pai. Existe, Pai, um santuário, Pai, existe uma morada, Pai, para nós, ó Pai. Oh, meu Deus, nós queremos te glorificar, ó Pai, e colocar o nosso coração diante da tua presença, Pai. E render louvores a Ti com tudo que nós temos, com tudo que nós somos, ó Pai. Pois reconhecemos que somente Tu és digno de toda adoração e de todo louvor. Nós reconhecemos, ó Pai, que nós não somos nada sem Ti, ó Pai. Nós reconhecemos, ó Pai, que nós precisamos, ó Pai do Senhor. Reconhecemos a Tua soberania.
Reconhecemos, ó Pai, que Tu és digno, que Tu és o único, Pai, todo-poderoso, meu Deus. Nós reconhecemos que Tu és o nome sobre todo nome, que não há outro igual a Ti, que não há outro semelhante a Ti, ó Pai. Nós sabemos, ó Pai, que homens, ó Pai, nós sabemos que o inimigo tenta ser semelhante a Ti, ó Pai, mas não consegue, Pai, pois Tu és único, meu Deus. E nós, ó Pai, reconhecemos a Tua soberania, reconhecemos a Tua grandiosidade, reconhecemos, ó Pai, que nós precisamos de Ti, meu Deus. E por isso nessa noite nós nos colocamos neste lugar, ó Pai. Nós separamos este momento para adorar ao Senhor, meu Deus. Nós separamos, ó Pai, essas horas, ó Pai, para dizer, ó Pai, que Tu és maravilhoso, para entregar, ó Pai, a nossa vida como culto em adoração a Ti, ó Pai, para dizer, ó Pai, que nós pertencemos a Ti, meu Deus, e que nós desejamos, ó Pai, estar, Paizinho, nos céus, junto com o Senhor, junto com os anjos, juntos com os anciões, ó Pai, e dizer, ó Pai, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Uma eternidade inteira, ó Pai, para Te adorar. Uma eternidade inteira, ó Pai, para Te agradecer. Uma eternidade inteira, Pai, infinita, sem fim, ó Pai, para dizer o quanto nós Te amamos, Pai. O quanto valeu a pena, Pai, cada dia, Pai. O quanto valeu a pena cada sofrimento, cada renúncia, Pai. O quanto valeu a pena, Pai, dizer não. O quanto valeu a pena, Pai, chorar, Pai, pelas pessoas orarem, interceder, ó Pai, sentir dores de parto, Pai. O quanto valeu a pena, Paizinho, nos entregarmos, ó Pai, mesmo quando às vezes nós não queríamos, ou obedecer, ó Pai, ao invés de sacrificar, Paizinho. Oh Deus, nós sabemos, ó Pai, que contigo seremos glorificados, Pai. Nós sabemos que contigo, ó Pai, nós teremos a recompensa gloriosa, Pai. Nós sabemos, ó Pai, que podemos, ó Pai, descansar em Ti, Paizinho. Repousar em paz na Tua presença, Pai. Repousar em paz contigo, Pai, porque o Senhor traz a paz que excede todo entendimento. Porque o Senhor, ó Pai, vem com Teu Espírito Consolador. Porque o Senhor vem e nos abraça. O Senhor nos acolhe, o Senhor nos ama, mesmo que, Pai, nós não somos merecedores, ó Pai. A Tua palavra diz que o Senhor nos amou antes mesmo, ó Pai, de nós Te amarmos, meu Deus. Muito obrigada, Pai, porque nós não éramos merecedores, mas a Tua graça nos alcançou. O Teu amor nos alcançou e nós podemos transbordar e compartilhar desse amor, ó Pai. Louvado seja o Teu santo nome, Pai, pois somos livres, Pai. Te agradecemos, pois estamos num país onde nós somos livres, ó Pai, para Te adorar, ó Pai, para Te engrandecer, Pai, em voz alta, Pai, na rua, poder carregar a nossa Bíblia, Pai, poder ter uma Bíblia dentro de casa, Paizinho. Muito obrigada, meu Deus. Muito obrigada, Pai. Louvado seja o Teu santo nome. Nós Te exaltamos, ó Pai. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Aleluia. Louvado seja o Senhor, hoje, sempre e eternamente. Pois Tu és digno, Pai. Tu és digno de receber todo louvor e toda adoração, meu Deus. Aqui estamos, ó Pai, com os nossos corações abertos para receber, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, ó Pai. Aquilo que o Senhor reservou para cada um, ó Pai, nesta noite, Pai. Nós estamos com nossos corações abertos para receber, Pai, da Tua palavra, do Teu abraço, Paizinho. O Senhor conhece, Pai, o íntimo, Pai. O Senhor conhece a necessidade de cada um neste lugar, Pai. Vem, Espírito Santo, e faça a Tua vontade e o Teu querer, Espírito Santo. Tu tens a total liberdade neste lugar, Paizinho. Tu és bem-vindo, Pai. Faça o Teu querer, a Tua vontade, Pai, assim como Tu queres, Pai. Louvado seja o Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Amém, queridos? Vamos colocar de pé. Vamos adorar ao Senhor, ao Criador dos céus e da terra, aquele que vive hoje eternamente, digno de honra e glória ao Senhor. Aleluia, Pai, nós te adoramos, Senhor. Obrigado, meu Deus, por tua presença neste lugar. Obrigado por tua presença em nossas vidas, Pai. Obrigado porque o nosso Redentor vive, aleluia. Nós podemos bem dizer o teu santo nome neste lugar, Senhor. Nós queremos declarar, Senhor Deus, só tu és Deus. Só tu és Deus e não há outro além de ti, Senhor. Nós somos gratos ao Senhor pela obra que o Senhor tem feito em nossas vidas. Somos gratos ao Senhor, ó Pai, por termos vida e vida em abundância. Somos gratos ao Senhor por nossa família, Senhor, porque temos, ó Pai, o melhor, comido e bebido o melhor desta terra. Bendito seja o teu nome. Nós te agradecemos neste lugar, Senhor, aleluia. Tu és o único Deus, 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 aleluia, aleluia, aleluia.
Exalte ao Senhor, aleluia. Exaltamos, Senhor. Você pode levantar suas mãos ao Senhor, amém? Ele está neste lugar porque você está aqui. Comece a exaltar o Senhor, amém, queridos? Libere palavras, aleluia, de adoração, que exalta o nome do Senhor, aleluia. Ele está neste lugar, nosso Deus, nosso Redentor, o nosso Criador, aleluia. Tu és bem-vindo neste lugar, Senhor. Nós te exaltamos, ó Pai, aleluia. Bendito seja o teu santo nome neste lugar, Paizinho. Aleluia, nós te adoramos, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aplauda o Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua doce presença, Pai. Porque não importa onde estamos, em qual cidade, em qual país, o seu amor, Pai, sempre nos alcança, Jesus. Se só existisse uma pessoa na terra, o Senhor da mesma forma morreria por essa pessoa. O Senhor nos ama de uma forma única. Ele conhece o nosso interior. Ele conhece as suas orações. O Senhor nos conhece mesmo antes de nós nascermos. Obrigado, Jesus, pelo teu infinito amor, Pai. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. E tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. E tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me
encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Obrigado, meu Deus. Aleluia. Obrigado, meu Pai. Aleluia. Inimigo eu fui, mas teu amor mudou ruim. Tu tem sido tão bom pra mim. Não tinha valor, não tinha valor, mas tudo pagou por mim. E tu tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Você pode dizer isso? Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, e deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Pai. Obrigado, Senhor Deus, pelo teu amor, Pai. Aleluia. Só teu amor, Jesus. Só teu amor, Jesus. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem
amor de Deus. Aleluia. Louvado seja Oh, o aleluia. nome, Pai. Aleluia. Aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pai.
Aleluia, essa palavra é Senhor. Amém? Podemos assentar? Amém? Amém? Glória a Deus, amém? Louvado seja o Senhor pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui reunidos para adorar o único Deus, aquele que vive hoje e eternamente. Como é prazeroso, como é gratificante, como é maravilhoso poder, obrigado, Mário, poder adorar o Senhor, irmãos, poder se assentar para estar em comunhão, para poder louvar o Senhor, adorar o Senhor, sentir a presença do Senhor, poder compartilhar a palavra do Senhor. Isso nos enche de alegria, porque nos fortalece muito e é o que nos dá realmente sentido para a nossa vida, não é? E força para viver nessa terra e prosseguir até que Ele venha. Amém? Este é o grande propósito, amém? Que nós possamos permanecer firmes na presença do Senhor até que Ele venha, em nome de Jesus, amém? Felipe, por gentileza, aumenta o ar, por favor. Eu tô achando que está frio aqui, tá frio. Amém, queridos? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Queria te fazer uma pergunta. Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? O que Ele tem sido para você? É uma pergunta de se fazer, irmãos, porque o Senhor, muitas vezes na Bíblia, Ele se apresenta em várias ocasiões e de várias formas para o seu povo, desde a antiguidade. O Senhor se apresenta em várias ocasiões e de várias formas. Eu me lembro que o Senhor, quando Ele entrega a Abraão, o filho da promessa, Isaac, Abraão não podia ter filhos, nem sua esposa era estéril, já estava velha, ele também. Mas o Senhor fez uma promessa a Abraão, que daria um filho a Abraão, e a sua esposa Sara. E no tempo do Senhor, o Senhor deu o filho a Abraão e Sara, e pôs o nome de Isaac, o filho da promessa. Mas é interessante, a Bíblia diz, irmãos, que o Senhor colocou Abraão à prova. Olha só, Deus colocou Abraão à prova. Ele pediu que Abraão sacrificasse o seu único filho, o filho da promessa, sacrificasse a Deus, entregasse ao Senhor, devolvesse ao Senhor. Nós sabemos, irmãos, que os filhos são do Senhor. Os nossos filhos não pertencem a nós, mas pertencem ao Senhor. Por isso que nós devemos cuidar dos nossos filhos com toda a excelência, com todo o amor, com toda a nossa força, com alegria, com prazer, porque não é somente nosso, é filho de Deus. E um dia todos nós voltaremos para o Senhor. Qual de nós daria o nosso filho por sacrifício por alguém? Assim como fez o nosso Deus. É interessante que o Senhor, ele se apresenta a Abraão e ele pede o filho Isaac como prova de amor, como prova de fé. E a Bíblia diz que então Abraão assim obedeceu a Deus. Pegou o seu filho Isaac, um feixe de lenha,
os servos dele, e foi para o lugar onde o Senhor marcou que ele teria que sacrificar o filho Isaque. Mas quando chega o momento do sacrifício, a Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu a Abraão e bradou: não faça isso. Não faça isso com teu filho Abraão, porque eu sei que o teu coração é um coração obediente. Aleluia. Porque eu sei que você me ouve, você tem uma aliança comigo. Com isso, irmãos, nós entendemos que o Senhor muitas vezes Ele nos coloca à prova em algumas questões na nossa vida. E quando Deus, então, ele nesse ato de aparecer a Abraão, disse para Abraão: não precisa fazer isso. O Senhor, Ele provê um outro cordeiro, então Abraão sacrifica o cordeiro no lugar do seu filho. E é interessante que quando o filho de Abraão pergunta para ele: pai, onde está o cordeiro? Abraão diz para ele assim: o Senhor proverá. Então Deus se apresenta ali a Abraão como Deus provedor, Deus da provisão. Hoje, irmãos, um dos grandes problemas que assola a humanidade é a necessidade básica, muitas vezes. Para muitos, é a necessidade básica, é o comer, um lugar para dormir. Muitos, a necessidade é alguém para amar, é um teto para colocar a família. Outros têm além do básico. Eu vejo, irmãos, que nós temos comido e bebido o melhor dessa terra, porque aprove ao Senhor nos abençoar assim. Então veja que Deus, queridos, Ele tem grande interesse a nossa vida, a minha e a sua vida. Mas nós vamos passar por provações nessa terra. Agora, guarda o teu coração, irmãos. A Bíblia diz que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procede a fonte de vida. Do nosso coração procede a fonte da vida. Aleluia. Então, queridos, veja bem, no nosso caminhar nessa terra, se nós não guardarmos o nosso coração, não aprendermos a ouvir ao Senhor, nós deixamos de andar com Ele. Nós desistimos de andar com Deus por causa das dificuldades desta vida. Eu acho tremendo, porque Deus, vamos lá para o livro de Gênesis, no capítulo 1. Gênesis capítulo 1. A Bíblia diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia, e a escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Até aqui. Antes de nós existirmos, a Bíblia traz um relato para nós, antes da criação do homem, dos animais e plantas e tudo mais, os seres viventes, os luminares, lá estava o Espírito Santo sobre a face das águas. A Bíblia diz que havia um abismo sobre a face das águas, sobre a face das águas que cobria a terra. E a terra não tinha forma, a terra estava vazia, mas o Espírito de Deus estava lá. Olha só que interessante, mas a Bíblia não relata por quanto tempo o Espírito Santo de Deus estava ali, cobrindo as águas. Mas houve um dia em que o Senhor disse: haja luz, e a Bíblia diz que houve luz. E este mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus, é o mesmo Espírito Santo que habita nos seus filhos, que habita em nós. A Bíblia diz, irmãos, que todo aquele que entregou a sua vida a Cristo Jesus, o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Cristo, passa a fazer morada nele, e ele se torna filho de Deus.
E esse mesmo Espírito que habita em nós, é o mesmo Espírito que pairava sobre a face das águas, aguardando uma ordem de Deus, aguardando uma palavra, um comando de Deus, para executar a vontade do Pai. E quando nós lemos aqui, nos textos seguintes, a Bíblia começa então a relatar, a criação. Então o Senhor começa a criar todas as coisas. No versículo 4, diz assim: viu Deus que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite. Houve então tarde e amanhã, o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um limite para separá-las em duas partes. Fez, portanto, Deus o firmamento e separou as águas estabelecidas debaixo desse limite, das que ficam por cima, e assim aconteceu. E Deus ao firmamento deu o nome céu. A tarde passou e raiou a manhã, esse foi o segundo dia. Então disse Deus: que as águas que estão sobre o céu se reúnem num só lugar, a fim de que apareça a parte seca, e assim aconteceu. Deus outorgou o nome terra, a parte seca, e a massa das águas que haviam ajuntado, ele chamou de mares. E observou Deus que isso era bom. E determinou que a terra seja coberta com todo tipo de vegetação, plantas que deem semente, e árvores cujos frutos produzem semente conforme as suas próprias espécies. E assim aconteceu. E assim a terra fez brotar toda a vegetação, ervas que dão semente segundo sua espécie, e árvores que produzem frutos, cujas sementes estavam neles, de acordo com suas espécies. E observou Deus que isso era bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o terceiro dia. Declarou Deus: haja luminares no firmamento do céu, a fim de separar o dia da noite, e sirvam eles de sinais para definir as estações, dias e ano, e que sejam também luzeiros nos céus, para iluminar toda a terra. E assim aconteceu. Deus fez 2 grandes luzeiros, o mar para governar, o maior, melhor dizendo, para governar o dia, e o menor para regular o andamento da noite, e formou também as estrelas. Deus colocou todas essas luzes no céu, a fim de iluminarem toda a terra. Aleluia! Para dirigir o andamento do dia e da noite, e fazerem separação entre a luz e a escuridão. E observou Deus que isso era bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quarto dia. Disse também Deus: fervilhem as águas, um fervilhar de seres vivos, e que as aves voem acima da terra sobre o firmamento do céu. E assim aconteceu. Dessa forma, Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoavam as águas, em conformidade com suas muitas espécies, e todas as aves também de acordo com suas espécies. E observou Deus que isso era bom. Então Deus os abençoou, declarando: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e que também as aves se multipliquem na terra. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quinto dia. E disse Deus: que a terra produza seres vivos segundo suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e todos os demais seres viventes da terra, cada um de acordo com sua espécie. E assim aconteceu. Deus fez, portanto, todas as feras selvagens segundo suas espécies, os rebanhos domésticos conforme suas espécies, répteis e todos os demais seres vivos, cada qual de acordo com sua espécie. E observou Deus que isso era bom. Então Deus determinou: façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e sobre todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão.
Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea. Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais que rastejam sobre a terra. E acrescentou Deus: eis que vos dou todas as plantas que nascem por toda a terra e produzem semente. Aleluia. E todas as aves que dão frutos com sementes, esse será o vosso alimento. Também dou a todos os animais da terra, a todas as aves do céu, a todos os répteis da terra, e a todas as criaturas em que há fôlego de vida, todos os vegetais existentes, como mantimento e sustento. Assim aconteceu. Então Deus completou a sua criação, e eis que tudo era muito bom. Houve assim a tarde e manhã. Esse foi o sexto dia. Esse primeiro capítulo de Gênesis nos traz a revelação da criação de Deus. E por sinal, muito claro, acerca de tudo que Deus criou. Aleluia. Mas algo extraordinário acontece quando Deus cria eu e você. Quando Deus nos cria. A Bíblia revela, irmãos, que com o poder da palavra, Deus cria todas as coisas. A Bíblia diz que o nosso Deus é poderoso ao ponto de que quando Ele libera uma palavra, algo acontece do nada, surge do nada. Como Ele fez aqui no início, no versículo 3. Haja luz. E a Bíblia diz que instantaneamente houve luz. Porque antes de uma liberação de palavra, antes de um comando do Senhor, havia trevas. Mas quando o Senhor, Ele nos forma, quando Ele cria Adão e Eva, a Bíblia diz que Ele se reúne com o Filho e com o Espírito Santo. Eu imagino o Senhor, assentado lá com Jesus e com o Espírito Santo, conversando acerca da criação, acerca do homem. Então a Bíblia diz que o Senhor, Ele pega do barro, Ele pega o barro, aí Ele começa então a desenhar, Ele começa a formar o homem segundo a sua imagem e semelhança. Agora, irmãos, olha que maravilha, o Deus Criador, o Deus que a Bíblia revela como um Deus eterno, Ele por sua vontade, Ele poderia, por sua palavra apenas, criar o homem. Haja homens, haja mulheres, de todas as raças, tribos e nações, apenas haja. Mas a Bíblia diz que o Senhor, Ele teve todo um cuidado, Ele teve todo um planejamento para criar Adão e Eva, para criar o ser humano. E por fim, o Senhor, Ele sopra nas suas narinas do seu Espírito. Ele sopra em nossas narinas o fôlego de vida. E a Bíblia diz que para o homem o Senhor entregou toda a autoridade sobre tudo que há na terra e nos céus. Sobre aves, animais, peixes. A autoridade foi dada para mim e foi dada para você. No livro de Provérbios, irmãos, só um instantinho que eu já falo onde está, tá bom? Capítulo 18, versículo 21. Abre comigo.
Provérbios 18, 21. A Bíblia diz assim: a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. As que a usam habilmente serão recompensados. Alguém tem uma versão diferente? Pode ler para mim, por gentileza, em voz alta. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Amém. Mais alguma versão? (18, 21). A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-las comerão do seu fruto. Então veja bem, o Senhor, o mesmo Espírito de Deus que estava sobre as águas e que esperava um comando de Deus para poder executar a obra, para poder criar todas as coisas, esse mesmo Espírito habita em nós, amém? Ele habita em mim e habita em você. E aqui no livro de Provérbios, no capítulo 18, versículo 21, diz que a língua, ou seja, a nossa fala, ela tem poder sobre a vida e sobre a morte. Quem usa com habilidade, com sabedoria, será recompensado. Então veja bem, as nossas palavras, a Bíblia diz que as nossas palavras, ela tem poder. Então, ela tem poder tanto de dar vida, quanto poder também de matar. Ela tem o poder de edificar, mas ela também tem o poder de destruir. Então veja bem, imagina, irmãos, se o Espírito de Deus habita em mim, e a palavra afirma que o Senhor me deu, que o Senhor tem dado a nós este poder no nosso falar, nós precisamos então, irmãos, aprender a usar as nossas palavras ao nosso favor. Nós precisamos aprender a usar as palavras para edificação, para construir, para edificar, para criar. Amém, queridos? E os irmãos estão aqui, amém? Eu me lembro que quando nós saímos do Brasil, eu dizia para um amigo meu que ele queria que nós fizéssemos alguns projetos aqui no Japão, e eu disse para ele assim: olha, não vai ser possível, porque o primeiro ano eu vou estar bem em Sogashi e pagando conta. Eu dizia para ele. E ele: não, mas eu preciso que você faça isso para mim. Eu falei: não dá, vai tomar muito meu tempo, vou estar em Sogashi e pagando conta. Pensa num ano que eu paguei conta. Poder da língua, poder da palavra. De verdade, irmãos, pagamos conta, meu Deus, faz Jesus. Minha esposa tem um dizer assim, muitas vezes as pessoas falam assim: eu sou um guerreiro, ou eu sou uma guerreira. O que o guerreiro faz? Guerreia, não é? Aí minha esposa costuma dizer: não diz mais isso, diz assim: eu sou vitorioso, eu sou abençoado, eu sou próspero. Verdade, irmãos? Há poder nas nossas palavras, o Espírito Santo de Deus habita em nós. E quando nós liberamos palavra, aleluia, as coisas acontecem. O poder da criação, o Deus poderoso, o Criador, habita em nós. Agora eu pergunto para você, assim como Deus tem falado para mim, as áreas da nossa vida que muitas vezes parecem estar em trevas, as áreas da nossa vida que muitas vezes parecem estar em sequidão, infrutífero, tem alguma área da sua vida que porventura está infrutífero, que não consegue produzir, que não consegue prosperar, ou às vezes você está sonhando por algo na sua vida e você não consegue alcançar? Libera a palavra. Libera a palavra de crescimento, libera a palavra de vida, libera a palavra de vitória. Aleluia. Se você precisa de saúde na sua vida, seja alguém na sua casa, libera uma palavra de cura sobre a vida dessa pessoa. Libera uma palavra de bênção sobre o seu trabalho. Se não está bom como você desejava, então comece a liberar uma palavra de bênção neste lugar.
Abençoa este lugar, porque há poder nas suas palavras. Irmãos, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo isso, a palavra de Deus está dizendo. Há poder. Há poder. Aleluia. Aleluia. Então, o poder criador de Deus habita em mim e habita em você. Eu tenho falado para Deus que neste ano eu quero fazer algumas coisas que no ano passado eu não fiz porque eu julgava difícil. Eu me lembro que quando eu trabalhava, irmãos, eu tinha mais ou menos 22 anos. Eu queria fazer faculdade, mas eu pensava, não é para mim. É muito tempo, tem que estudar muito, não é para mim as palavras que eu falava. E por sinal, na empresa que eu trabalhava, tinha uma moça que ela só trabalhava para pagar a faculdade. Só tinha uma faculdade que tinha um curso de Direito na cidade. E ela ia toda chiquetosa, parecendo uma advogada mesmo, desde o início, acreditando realmente. Ela estava investindo porque ela acreditava nela. E ela trabalhava só para pagar a faculdade. E era caro, o salário dela era tudo para faculdade, para livro. E eu, como você consegue? Irmãos, o livro das leis, chamado Vadimeco, desse tamanho, dessa espessura, melhor dizendo, grandão. Eu falava, jamais, não é para mim. Daí eu vim para o Japão, fiquei 11 anos no Japão. De repente começou a gerar no meu coração, o Senhor começou a colocar no meu coração um desejo muito grande, muito forte para estudar. Aquilo não vinha de mim, vinha do Senhor. E é um dos motivos que eu quis voltar para o Brasil. Com 41 anos, eu consegui a bolsa para estudar Direito. 41 anos, ou seja, 20 anos depois. Eu tinha 21 na época que a minha amiga fazia faculdade, eu poderia também ter feito. Mas eu falava, não é para mim, é muito difícil. Tem que estudar muito, eu não consigo. Não me achava capaz. Com 41 anos de idade, o Senhor colocou no meu coração um desejo para estudar. Eu entrei com 41 anos na faculdade. 5 anos depois, eu estava formado em Direito. Agora, irmãos, por que eu não me formei antes? Porque eu não acreditava. As palavras que eu liberava sobre a minha vida era contrário àquilo que eu era capaz de fazer. As palavras, talvez, que os meus antepassados, não sei, talvez os meus pais liberavam, talvez era de que eu não poderia fazer. Então, queridos, para Deus, a Bíblia diz que para Deus não há impossível. Nada, absolutamente nada é impossível para Deus. Coloca isso no teu coração, na tua mente. Saiba que o Espírito de Deus habita em você, que você pode usar das suas palavras para criar, porque a Bíblia diz que o Deus Criador habita em nós. Certa feita eu estava no Brasil e eu estava organizando a igreja para o culto, e a igreja no Brasil era aquele telha de barro. Então tinha algumas goteiras assim. E no canto assim, estava vazando, eu ia pregar a palavra naquele dia, de repente começou a vazar muita água do canto, parecia uma bica, não tinha forro, parecia uma bica de verdade, porque tinha calha, talvez entupiu, não sei o que aconteceu. E eu estava preparando a palavra, eu tive que parar para poder puxar água, e quando eu comecei a puxar água ali com o rodo ali puxando, eu falei para Deus. Sabe quando você fala assim? Não foi nenhuma oração, irmãos. Eu abri a boca e falei: Senhor, está muito corrido aqui para mim, eu preciso preparar a palavra. Como que eu faço com essa água aqui? Irmãos, na hora, cessou. Parou, nem pingava mais. Irmãos, é como se tivesse tampou. E não foi nenhuma oração que eu fiz, eu liberei a palavra. Eu falei com Deus apenas. Eu
estou falando isso, irmãos, para que a nossa fé seja edificada e que nós não venhamos abrir a nossa boca para liberar palavras de derrota, para liberar palavras de maldição, para liberar palavras de morte, não. Nós precisamos liberar sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, palavra que edifica, palavra de vida, palavra de, sabe, que vai construir, que vai somar, que vai nos colocar para cima. Quantos na hora de comer têm o hábito de orar, agradecendo a Deus pelo alimento e pedindo ao Senhor que multiplique o alimento? Normalmente, quando a gente tem muito, a gente ora agradecendo ao Senhor. Pai, obrigado. Obrigado por nos abençoar, obrigado por lembrar de nós, obrigado por todo o suprimento. Mas normalmente nós não oramos pedindo para que o Senhor multiplique. Não é? Certa feita nós estávamos em casa lá no Brasil e convidamos um casal de amigos para jantar. E minha esposa fez, né, um tanto lá que dava para a gente comer. De repente chegaram os irmãos da igreja, porque no Brasil é assim, né? Você não liga, você vai. Apenas vai. A gente, né, todo mundo se ajunta e está tudo bem. E nesse dia, o pessoal, né, foram em 2 carros pequenos, mas lotados. Os irmãos faziam uma visita sem avisar em casa, justamente no horário do jantar, que a gente ia jantar com esse casal. Então a minha esposa já tinha feito o suficiente para nós e para este casal. Nós éramos em 6, né, 4 filhos, mais o casal. Bom, eu não poderia, né, deixar de comer ou deixar de convidar o pessoal para comer com a gente, né? Então nós chamamos o pessoal para comer e eles foram. Vamos comer, então vamos. E então eu orei ao Senhor. Eu falei, Pai, obrigado, porque toda provisão vem do Senhor e, né, aqui está o nosso alimento. Eu te agradeço, peço a bênção do Senhor, mas também eu te peço, Senhor, multiplica. O pessoal começou a rir da minha oração. Multiplica, Pai, multiplica. Amém, né? E fomos comer. Então, começamos a comer ali, e todo mundo se alimentou, todo mundo comeu. Foi o suficiente para alimentar todos? Irmãos, e sobrou comida para a gente comer no almoço no outro dia. Eu, minha esposa e meus 4 filhos. Poder da palavra. Se você crê, meu querido, toma posse, faça isso. Use a palavra a seu favor. Use a palavra a seu favor. Porque Deus, irmãos, Ele quer nos despertar para que a gente venha viver o sobrenatural. Ele quer nos despertar para que a gente sofra menos. Para que a gente trabalhe menos. Para que a gente não troque o nosso horário do culto para fazer baito. Porque se você for um homem de fé, uma mulher de fé, você se colocar diante do Senhor e dizer para Ele, Senhor, eu prefiro estar na Tua casa, eu prefiro ir ao culto e Te adorar, Senhor, do que ir no baito. Porque eu sei que o Senhor é um Deus que provê todas as coisas e nada vai me faltar, Senhor. Irmãos, você pode ter certeza que o Senhor vai prover para você, queridos. Pode ter certeza. Irmãos, minha esposa, quando nós fomos para o Brasil, eu quero contar isso aqui só para edificar a sua vida, tá? Quando nós fomos para o Brasil, nós compramos a passagem naquela época, deu 500 e algumas coisas, né? 500 e poucos mil ienes. Só que faltou um valor para pagar a passagem, nós não tínhamos tudo. E eu fiquei pensando, né? Eu devolvo o dízimo ou não? Eu dizimo ou não? Porque se eu dizimasse não dava para pagar a passagem. Como eu tinha alguns dias para pagar a passagem, cerca de 15 dias para pagar, eu falei, bom, eu vou dizimar e Deus proverá.
essa conversa entre eu e minha esposa, nós decidimos juntos, vamos dizimar e o Senhor vai prover. Quando faltou 2 dias para pagar a passagem, o rapaz me ligou. Disse assim: olha, José, surgiu uma oportunidade, uma promoção de viagem, só que um dia antes, para o Brasil. Irmãos, caiu 100 mil ienes no valor da passagem. 100 mil ienes. Agora, talvez alguém pense, é coincidência, né? Eu não creio, irmãos. Eu creio que é a mão de Deus. Eu creio que é o Senhor. É o Senhor. Já me contaram algo de uma mulher que estava orando na frente da casa dela, na área da casa dela, na madrugada, que ela não tinha nada para comer em casa, então ela começou a orar e clamar ao Senhor, pedir a Deus: Pai, eu preciso de alimento para os meus filhos. Pai, eu preciso de pão para alimentar os meus filhos. E ela começou a orar, irmãos, começou a orar e a chorar na presença do Senhor, e a clamar ao Senhor, pedir socorro ao Senhor. E a história diz que estava passando, que era de madrugada, estava passando o pessoal, e de repente esse pessoal volta, um deles volta com uma sacola de pães, algumas coisas que comprou na padaria e trouxe para ela, entregou para ela. E ela recebeu e começou então a glorificar a Deus: Senhor, muito obrigado por tua bondade. Senhor, muito obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado para conosco. E essa mulher disse assim para ela: você está enganada. Quem mandou te entregar isso aqui foi o diabo. A mulher era macumbeira, né? Quem mandou te entregar isso aqui foi o diabo. Então essa mulher começou a glorificar a Deus mais ainda e dizer: glória ao meu Deus, porque quando meu Deus manda, até o diabo obedece. Aleluia. E é verdade, queridos, isso é verdade. Para Deus não há limite, não há nada que para Deus não seja possível. Para Ele todas as coisas é possível. Aleluia. Para Ele é. O que limita o mover de Deus é a falta de fé, é a falta de agir. É isso que limita. Não é que Deus não quer fazer. O que limita, o que impede o mover de Deus é a falta de fé. Porque se você não tiver fé para clamar a Deus, você vai trabalhar de segunda a segunda. Você vai trabalhar de segunda a segunda. Ah, mas se você tiver fé, aleluia, as coisas mudam. Amém? No nome de Jesus. Que possamos então, irmãos, exercitar nossa fé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo diz assim: olha, criei, por isso declarei, com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos e por esse motivo nós também falamos. Ou seja, eu medito na palavra, eu ouço a palavra, eu então creio na palavra e por esse motivo de fé eu também falo. Eu libero a palavra. Eu libero a palavra. E a Bíblia fala muito hoje, irmãos, sobre guerras e rumores de guerra. Eu vejo tantas pessoas já desesperadas, preocupadas, não é? Por causa das medidas que estão vindo aí no Japão. Quantas pessoas se preocupam, ficam... Irmãos, nada vai acontecer se não for a permissão de Deus. Se posiciona em oração. Busque ao Senhor. Aleluia. E não te preocupe. Em nome de Jesus, descansa nele. Em nome de Jesus, amém? Aleluia. Gostaria que você abrisse
palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Provérbios 4, 23. Diz assim: acima de tudo o que se deve preservar, guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a tua vida. Aleluia. Acima de tudo o que se deve preservar, guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a tua vida. Veja que a disposição do nosso coração é que vai fazer nós vivermos o sonho de Deus nessa terra. Depende do meu coração, depende do seu coração, da disposição. Se o que Deus planejou para você, irmão, vai se cumprir ou não, depende de você. Porque o poder já foi te dado. O poder já foi dado. A palavra já foi liberada. Agora você precisa se dispor. Nós precisamos nos dispor. Disposição. Levanta, né? Levanta a cabeça, ergue-te. Creia no Senhor. Libera a palavra de vida sobre a sua casa, sobre a sua família. Para você ver se não vai florescer, se você não vai viver um novo tempo na presença do Senhor, um tempo de paz, de alegria, de bonança, de prosperidade, de vida na presença do Senhor. Olha se algo novo não vai acontecer, porque Ele é fiel, irmãos. Ele é fiel, Ele é poderoso, justo e bom é o nosso Deus. Aleluia, aleluia. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, mas eu quero te animar para que você possa prosseguir em fé, andar em fé. No Salmos 42, Davi, ele começa a falar sobre justamente a disposição que ele tem para buscar Deus. Ele diz: olha, Senhor, assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim também suspira minha alma pelo Senhor. Desejo por Deus, fome, sede de conhecer o Senhor, de viver na presença dEle. Já não há mais obstáculos, irmãos. Já não tem nada que nos pare, que nos impede de buscar o Senhor. Isso aqui tudo vai acabar. A Bíblia diz, irmãos, que tudo isso aqui vai acabar. Por isso o Senhor diz para nós: olha, trabalhai pelas coisas que permanecem. Esquece as coisas que perecem. Ouro e prata vai perecer, lata, que é carro, dinheiro, tudo isso vai perecer. As coisas eternas vão permanecer. Então o Senhor diz para nós: trabalhai pelas coisas que permanecem. Aleluia. Amém? Aleluia. Aleluia. E nesse mesmo capítulo de Salmos 42, Davi diz assim, eu creio que ele estava muito triste, muito abatido, talvez decepcionado, angustiado. Ele diz assim, ele dá ordem para a alma dele. Ele diz assim: aquieta-te, ó minha alma, confia no Senhor e eu ainda o louvarei. Você sabe, irmãos, que existem momentos na nossa vida que a tristeza vem, o medo vem, ele bate a porta, ele vem, ele bate a porta. Tentando nos parar, desanimar, desistir. Mas os planos que Deus tem para você, a Bíblia diz que não podem ser frustrados, a não ser que você não queira que os sonhos se realizem. Mas os planos que Deus tem para você não podem ser frustrados. Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas
importa da maneira que você vai sair. Aleluia. Coloca a mão no teu coração. Gostaria que você desse ordem, se você crê amém nesta palavra. Gostaria que você desse ordem para a sua alma. Diz assim: aquieta-te, ó minha alma. Amém? Você pode dizer: aquieta-te, ó minha alma. Aleluia. Confia no Senhor. Espera no Senhor. E eu ainda o louvarei. Aleluia. 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 Glórias te damos, Senhor. Graças te damos, Senhor. Porque o Senhor habita em nós, Pai. Graças te damos, ó Deus, porque nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Tudo que o Senhor planejou, tudo que o Senhor sonhou para a minha vida, para a vida do meu irmão, para a vida dos nossos amigos, Pai, para a vida da tua igreja, não poderão ser frustrados. Aleluia. Eu peço ao Senhor, Pai, abre o nosso entendimento, dai-nos sabedoria, no nome de Jesus. Não a sabedoria que este mundo dá, mas a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem do céu, a sabedoria que vem de Deus, para que possamos compreender as coisas do alto, Senhor. No nome de Jesus. Que nós não venhamos ficar embaraçados com as coisas terrenas, com as coisas passageiras, Pai, mas que possamos viver o sobrenatural no nome de Jesus. Nós queremos viver o sobrenatural, aleluia, porque o Senhor nos fez a sua imagem e semelhança, para vivermos, ó Pai, conforme a tua vontade nesta terra. Nos ajuda, Senhor, no nome de Jesus, a compreender todas as coisas e a praticar todas as coisas conforme está escrito na tua palavra, no nome de Jesus. Que possamos, ó Deus, viver, Pai, nesta terra dias de bênçãos, Pai. Por isso eu declaro a bênção do Senhor sobre a tua igreja. Eu declaro a bênção do Senhor sobre o teu povo, no nome de Jesus. Todo desânimo, Pai, arranca, Senhor, dos corações. Toda tristeza vai tirando, Senhor, no nome de Jesus. Toda barreira vai caindo por terra no poder do nome de Jesus. Seja quebrada, seja dissipado no nome de Jesus. Que o teu povo encontre em ti paz e segurança para viver nesta terra no nome de Jesus. E que a palavra da fé, Senhor, esteja arraigada em nossos corações, no nome de Jesus, para que possamos, Senhor, aleluia, 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 liberar esta palavra que gera vida, que gera esperança, Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus, aleluia, aleluia. Bendito seja o teu nome, Pai, bendito seja o teu nome. Porque o Senhor nos salvou, porque o Senhor colocou em nós o teu Espírito e nos destes autoridade, Senhor, aleluia. O Senhor nos revestiu de autoridade, Senhor, aleluia. Por isso, Pai, dai-nos sabedoria para liberar palavras que edificam, Senhor, palavras que constroem, Pai, no nome de Jesus, e que sejamos bênçãos, Senhor, nesta nação. Que sejamos bênção na nossa casa, Senhor. Que sejamos bênção na igreja do Senhor, Pai, no nome de Jesus. E onde quer que nós colocarmos as mãos, venha prosperar no nome de Jesus. Onde quer que nós colocarmos as mãos, venha se multiplicar, Pai. Multiplica nossas finanças, multiplica nossos celeiros, Senhor, no nome de Jesus. Abençoa nossos filhos, abençoa nossa casa, Senhor, no nome de Jesus. Abençoa os nossos, ó Deus, os nossos pés. Pai, o Senhor tem nos colocado de pé, Senhor. Abençoa nossos braços, nos dê saúde, Pai, para caminhar, Senhor Deus, no nome de Jesus. Eu quero aproveitar, Pai, e orar pela vida do pastor Lauro, Senhor. Ó Deus, eu repreendo todo câncer, Pai, no nome de Jesus. Libera a saúde sobre a vida do teu filho. Libera sobre ele saúde, saúde divina no nome de Jesus. Para que ele possa experimentar, Senhor Deus, ó Pai, Senhor, da grandeza do Senhor sobre a vida dele. Aleluia, que todo o propósito do Senhor se cumpra na vida do teu filho nesta terra, em o nome de Jesus. Nós oramos ao Senhor, gratos a Ti. Ó Deus, muito obrigado por toda a obra que o Senhor tem feito em nossas vidas, no nome de Jesus, Pai.
Eu te agradeço, Senhor. Aleluia. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Amém. Esse é o momento que nós separamos para os dízimos e ofertas. E eu gostaria que os irmãos abrissem em Romanos. Romanos 11. Romanos 11, 33. Diz assim: Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Aqui no versículo 35 diz assim: ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído. Os dízimos e as ofertas a gente faz em a gratidão a Deus, né? Porque a verdade é que a gente não deu nada para Deus antes, né? Para Ele nos amar, para Ele nos abençoar. E nós já somos abençoados. Nós não fazemos isso para ser abençoado. Deus já nos abençoou. Amém? A importância da gente gerar valor nos dízimos, nas ofertas, em forma de gratidão a Deus, com um coração grato. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Amém? Quem veio preparado está com oportunidade, fique à vontade. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, de tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor já nos abençoou, Pai. Nós somos gratos, ó Pai, a Ti. Nós temos um coração grato, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Obrigado, Paizinho, porque não tem faltado o alimento, não tem faltado, Pai, a moradia, Pai. Obrigado, Paizinho, porque o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades, ó Pai. Que assim possamos, ó Pai, também abençoar os nossos próximos, Paizinho. Em nome de Jesus. Amém. Queria dar as boas-vindas ao Henrique e Marcelo. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, tá? Sempre que vocês quiserem vir, as portas estão abertas. Amém? Amém. Glória a Deus, né? Somos gratos pela visita dos nossos irmãos e amigos que nos visitam hoje. Marcelo, né? Com a Maria Júlia. Obrigado pela visita. Marcelo, já nos conhecemos da empresa, né? O Henrique, esposo da Nicole, né? Maravilha, prazer em conhecer ele. Sejam bem-vindos, irmãos. Tem a Gil hoje, a Gil tinha uns dias que a gente não via ela, mas ela já é de casa. Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Amém? Vamos orar para terminar o nosso culto. Amém? Os irmãos estão bem? Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos orar. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos. Bendizemos o teu santo nome.
Deus, por todo amor derramado sobre as nossas vidas, por toda graça, Senhor. Ó Deus, pela vida eterna que nós temos em Cristo Jesus. Não há nada mais precioso, Senhor. É o que nós, ó Deus, almejamos, ó Pai, um dia estar contigo em glória, estar contigo na eternidade. Ó Deus, bendizendo o teu nome, adorando, servindo ao Senhor, em comunhão com os nossos irmãos. Será maravilhoso, Pai. Nós sabemos que nós não merecemos, Senhor, mas o Senhor nos escolheu, assim diz a palavra do Senhor. Aleluia, obrigado, porque Jesus morreu por nós ali na cruz do Calvário para nos salvar. Aleluia, nós somos gratos a Ti, porque Cristo Jesus é o caminho, verdade e vida, e ninguém pode ir ao Pai a não ser por Ele, Senhor. Por isso nós o seguimos com alegria e interesse de coração, Senhor. No nome de Jesus, ó Deus, renova em nós a alegria da salvação, Pai. Aleluia, no nome de Jesus, dá-nos um espírito inabalável, Senhor. Aleluia, bendito seja o teu nome, ó Deus, e nos conduz, ó Pai, nesta terra até a eternidade, porque nós queremos estar contigo, Senhor, no nome de Jesus. Pai, nos deu uma semana abençoada, uma semana de vitória na presença do Senhor. Abençoa os meus irmãos, cada vida, cada família, cada casal, cada criança, jovem, cada homem e mulher seja abençoado no poder do nome de Jesus. Que essa semana seja uma semana de vitória, Pai. Seja com o teu povo, que a doce presença do Senhor, ó Deus, esteja conosco em todo lugar. Prospera a tua igreja em tudo aquilo que colocarmos as mãos, Senhor, no nome de Jesus. Que a bênção do Senhor seja sobre nós. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê graça em nome de Jesus. Que o Senhor revele a ti a sua face de amor e te dê paz. Aleluia. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja do Senhor, hoje, agora e para sempre. Todos dizem amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.